Olá, estudantes do 6º ano! Hoje nós vamos falar sobre arte e história, o circo no Brasil. Prof. Rutineia aqui com vocês e a nossa querida intérprete, Joana, aqui com a gente. Oi, Joana! Vamos juntos? Então, objetivos da nossa aula. Conhecer e entender as origens do circo no Brasil e as características desta manifestação artística. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a arte do circo no Brasil. Então, quando falamos em circo, o que te vem à cabeça? O que você lembra? Você já foi ao circo? Sim? Não? Muito bem. Você sabe quais são as atrações que compõem um espetáculo circense? Já parou para pensar sobre isso? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o circo e suas atrações. O circo no Brasil. Esta arte que encanta crianças e adultos surge no Brasil no século XIX, com famílias vindas da Europa. Essas famílias se manifestavam em apresentações teatrais. Então, elas vinham, faziam apresentações teatrais e ali junto tinha acrobacia, tinha ilusionismo, tinha várias performances artísticas, né? Então, os ciganos, vindo também da Europa, apresentavam-se ao público demonstrando habilidades como doma de urso e cavalos e ilusionismo. Então, essa relação com os animais também o público brasileiro gostava, né, desse domínio aí do animal, né, questão dos ursos, mas hoje a gente sabe que não pode, né, pela proteção dos animais, ter animais em circo mais, tá? Hoje em dia é proibido pelo direito dos animais, de proteção dos animais. Mas na época, sim, né, e era uma atração que chamava o público para participar, né? Toda a questão do animal ali, nessa doma do animal, era bem atrativo ao público também. Junto, claro, com a questão da mágica, né, o ilusionismo, então estava ali presente também no circo brasileiro. Então essa mistura, né, de povos que a gente tem aqui, essa mistura de linguagem, né, os ciganos, e vai trazer toda essa questão da dança também, performance corporal junto na nossa, e misturando com a nossa identidade aqui, né, brasileira. Então, no Brasil, as manifestações artísticas eram de acordo com a aceitação do público, que não agradava, não era mais mostrado naquela determinada região. Algumas atrações foram adaptadas ao estilo brasileiro. Então, claro, né, nosso Brasil é enorme, então cada região ia ter preferências diferentes. E o público, né, ia ali assistindo e gostando disso ou daquilo, e os artistas iam se adaptando. E até hoje isso continua, né? O artista ele vai sentir o seu público e vai adaptando o seu espetáculo. E no circo também era assim, cada região do nosso país era adaptado para aquele público. O que o público mais gostava, né? Se era a mágica, o ilusionismo, ou se era a doma de animais, acrobacias, ia se adaptando para cada região do nosso país. Então, um exemplo dessas adaptações está nos tipos de palhaço. O palhaço europeu, por exemplo, era menos falante, usando mímica como base, próximo ao palhaço que chamamos de branco, né? Então, o palhaço europeu, ele estava ali mais sério, né? O palhaço branco, que seria o quê? O clown branco. O clown branco é um palhaço sério, né? Já diz a maquiagem dele, é marcada pela questão da base branca no rosto. É um palhaço que é mais sério, né? Que comanda, que domina. Então tem toda essa característica mais elegante também, tá? Ele é inteligente e dominador. Esse é o clown branco. Já no Brasil, o público gostava de palhaços que falavam muito, utilizando a comédia sorrateira e também instrumentos musicais, como violão, mais próximo do palhaço tipo Augusto. Então, aqui no nosso país, o Augusto, né, tem essa preferência. Como que é o Augusto, né? O Augusto é aquele palhaço que ele é mais brincalhão, ele usa roupas simples, seria um bom malandro, digamos assim, né? O Augusto, ele é aquele que brinca, que não está preocupado com a forma de se vestir, ele se veste de uma forma mais simples, e está sempre se metendo em confusão, né? É atrapalhado. Então, esse é o estilo de palhaço que chamava mais atenção aqui no nosso país. O palhaço Augusto.
Nas imagens abaixo temos exemplos de palhaço, um tipo, né, branco e o outro Augusto. Observe que até a maquiagem do palhaço branco é mais sutil em relação ao Augusto. Então olha só, então aqui o palhaço branco, né, então que a gente também chama de clown branco, que é o mais elegante, né, que é o mais controlador, que quer dominar a cena, mais inteligente. E o palhaço Augusto, que é mais despreocupado, que é mais brincalhão, que é mais atrapalhado, né? E a maquiagem já é também mais colorida, né? Brinca mais com a maquiagem também. E ele não vai ter uma base inteira no rosto, né, branca inteira. Ele pode ter algumas coisas brancas, mas o clown branco, sim, a base do rosto inteira vai ser branca, tá? Que é aqui o palhaço branco. O público brasileiro gostava das atrações perigosas, né? Então, desafios de equilíbrio lá, mexendo também com fogo, a questão dos animais, né? Então, vai querer esses desafios a mais. Então, como os malabares em trapézios e domadores de animais ferozes, o uso de animais em circo, né? Que é um assunto polêmico, pois muitas vezes esses animais sofrem maus tratos. Tanto que hoje não é mais permitido, né, o uso de animais no circo, tá? Existem atualmente leis no Brasil que proíbem a utilização desses animais em espetáculos circenses. Então não pode mais esse animal ser utilizado em espetáculos circenses. Tá? No início gostava, tinha toda essa questão da atração, as pessoas, né, gostavam desse desafio, desse medo que causava ali o animal, mas hoje a gente não pode mais usar os animais no circo. Então, atividade. Você já foi ao circo ou já ouviu algum espetáculo pela televisão ou internet? Como era esse espetáculo? O que você mais gostou? Tá? Então, um tempinho para vocês pensarem e anotarem no caderno de vocês.
Escreveram certinho aí? Muito bem. Então, vamos para a próxima. Então, o circo no Brasil. Alguns números e artistas que fazem parte das apresentações circenses. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Então, o Globo da Morte, né? Lembra que a professora falou que aqui no Brasil gostam dessa coisa mais perigosa, do desafio, né? Então, nesse globo, os artistas ficam ali com a moto girando em alta velocidade. Então, tem esse perigo, né? Esse desafio que é bem atrativo para o público brasileiro. O ilusionismo, né? As mágicas, então, também é muito apreciada. A gente tem aqui o exemplo, né? E o equilibrista, né? Então, o equilibrista também é um dos profissionais do circo e que também tem toda a questão do domínio corporal, né? Todos, né, vão ter essa questão do domínio corporal, do trabalho de ensaiar, treinar. Não é do dia para a noite, né, que consegue um equilíbrio, né, ou controlar no globo ali da morte a moto em alta velocidade. Então, é um trabalho que demanda muito tempo, muito treino, né? E tem que gostar muito, com certeza. Vamos conhecer alguns circos do Brasil? Vamos? Então, circo no Brasil. O circo Stankovic é um dos mais antigos circos do Brasil, cujos fundadores têm ascendência francesa e romena. E há quase 200 anos circula em território brasileiro, essencialmente no estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? Então, aqui o exemplo, né, de um dos circos brasileiros, um dos mais antigos que a gente tem, né, no nosso país. Continua funcionando. Outro circo, né, o Circo Vostok, é de origem russa, foi inaugurado em 1873, mas há mais de 50 anos apresenta-se no Brasil. Teve problemas financeiros, deu, né, uma parada, mas eles retomaram em 2011, né? Então voltaram à ativa com o circo. Então, as suas apresentações também ocorrem em todo o Brasil, trazendo a tradição de circo com família circense. Né? Então, no nosso país, as famílias geralmente que fazem parte, né, do circo, a família inteira se envolve, é o pai, é a mãe, a tia, está todo mundo ali junto. Podem ter outras pessoas que não são da família, sim, né, e vão virar essa grande família que é o circo. Então, aqui a imagem, né, do Circo Vostok. Outro circo, né, o Circo Garcia. Foi o circo brasileiro de maior longevidade, né, fundado no ano de 1928, em Campinas, né, por Antolin Garcia, que decidiu investir nas atividades circenses, após adquirir experiência como ator de circo. Mas, em 2002, baixou de vez sua lona em São Paulo, à véspera de completar 75 anos. Né? Então, esse circo não tem mais, mas foi muito importante para a história do circo no Brasil. Atividade. Sobre os circos no Brasil, quais fatos e os elementos você achou mais interessante e por quê? Então, anota aí, daqui a pouco eu estou de volta.
Anotaram? Muito bem. Então, vamos lá. Então, a nossa sugestão de resposta, tá bom? Os fatos mais interessantes diz respeito à identidade de cada povo, pois atrações que eram popularmente, né, em outros lugares do Brasil não teve graça, como também foram se adaptando com o passar do tempo, pois a utilização de animais passa a ser proibida, né? Então, em cada região vai ter uma atração, né? Uma região vai gostar mais do ilusionismo, da mágica, outra região vai preferir o Globo da Morte, né? Alta velocidade, e assim vai. Outra vai preferir o equilibrismo, né? Então, cada região do nosso país vai preferir um tipo, né, de espetáculo diferente. Além da questão da utilização dos animais, né, que inicialmente todos gostavam, chamava o público para assistir a arte circense e que depois passa a ser proibida, né? Então não podemos, pelos direitos de proteção dos animais, ter o animal sendo utilizado no espetáculo circense, então não pode mais. Então, o circo no Brasil, né, o circo e as famílias circenses têm diminuído cada vez mais no Brasil, mas há estudos que indicam que existe ainda mais de 2.000 circos espalhados pelo país. Estima-se um público anual de 25 milhões de espectadores. Entre os problemas enfrentados hoje estão os terrenos caros e as cidades que também não permitem a montagem de circo, pois seus administradores temem esses forasteiros. Então, assim, tem diminuído, mas ao mesmo tempo o circo é uma arte que resiste, né? Continua existindo no nosso país. Então a gente tem várias ainda se apresentando, né? Viajando de forma mambembe, de uma região para outra, nessa resistência, né? E com a pandemia complicou muito também, porque o circo ele precisa o quê? Precisa do público, precisa que o público esteja ali para poder vender o seu ingresso, para poder apresentar, né? E com a pandemia, essas portas foram fechadas, complicou também esse acesso do público, né? Não temos como abrir as portas. Esperamos que rapidamente, né, tudo isso passe para que volte as apresentações. Então, o povo circense tem sofrido muito, né, na pandemia. E os artistas continuam, né? A gente tem também artistas, por exemplo, a Sombrinha, a Palhaça Sombrinha, o Palhaço Alípio, né, o Palhaço Confuso, que estão por aí fazendo a arte do circo, né? Inclusive aqui na região de Curitiba, fazendo a arte circense, mantendo a arte circense viva, né? Como a Companhia dos Palhaços também, que está aí fazendo, né, mantendo viva a arte do circo. E o Alípio é um palhaço youtuber, então ele está aí também nas redes sociais, fazendo, né, tanto no TikTok, no Instagram, no Facebook, fazendo muita palhaçada, levando muita alegria para todo mundo. Então, a pandemia do Covid também atingiu os palhaços, malabaristas, ilusionistas, que estavam acostumados com a magia de um espetáculo cheio de admiradores, né, que a professora falou. Então, agora não tem mais como estar o público ali juntinho, né, por causa da questão da pandemia. Então, com os circos fechados, muitos artistas sobrevivem de doações, situação que afetou até a presidente da União Brasileira dos Circos Itinerantes, Marlene Querubim. Então, tem muitos, né, artistas que estão passando por dificuldades devido à pandemia, por não ter essa possibilidade de estar ali junto com o público, porque é assim que tem essa troca, né, do circo. Então, o público, o artista, próximos uns dos outros. E muitos estão se reinventando, né, como a professora falou aqui, do caso do Alípio, que está toda nessa questão de tecnologia junto, né, ele tem feito lives, então estão se reinventando para manter a arte do circo viva, né? Então, retomando, nessa aula vimos a origem do circo no Brasil, as características dessa manifestação artística e alguns dos circos mais importantes do país. Então, a gente falou um pouquinho das características do circo brasileiro, que tem toda essa questão, né, vindo de fora, de outros países, que foi adaptada com o que nós melhor gostamos, apreciamos. Então, misturou ali ilusionismo, acrobacia, né, inicialmente adomas de animais, que hoje a gente sabe que não pode mais acontecer em apresentações circense, né, não é mais permitido animais presentes ali no circo, né, nessas apresentações. E que as dificuldades que os artistas têm passado também durante a pandemia,
e estão descobrindo novas formas, porque a arte do circo, ela precisa ir aonde o público está. E com a pandemia isso ficou travado, né? O circo não pode estar perto do público. Então outras possibilidades também estão surgindo, né? Lives, YouTube, estão fazendo vídeos, né? Como a professora falou do caso do palhaço Alipe, que é um palhaço youtuber. Então, nesse vídeo nós falamos sobre a arte e história do circo no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!